vídeo que eu começo com... Cara, não sei por onde começar. E esse vídeo é um deles. Eu não sei por onde começar. Mas pensando bem, eu vou começar pela mentira que não era mentira, mas foi apresentada e reforçada na maior emissora do país, como se mentira fosse. Ficou confuso? A moça da CNN tem uma síntese melhor. Estão acontecendo nas redes sociais, infelizmente, muitas vezes uma notícia talvez não tão falsa, mas muito ampliada e jogam informações confusas para dar a entender na população que o trabalho não está sendo feito. Notícia não tão falsa, mas muito ampliada. Prende ele! Sim, eu tô falando da fake news de que caminhões estavam sendo barrados. Aí veio o SBT e... Bom, vocês vão ver. A mídia se retorceu acusando o SBT de promover fake news a ponto do UOL fazer essa matéria. SBT é acusado de fake news com matéria sobre caminhões multados no Rio Grande do Sul. SBT precisa se desculpar por erro em telejornal? Entenda. Ah, e eles repercutiram. Temos áudio. Motoristas com doações estão sendo barrados e multados. Quando se fala... Motoristas. Isso Foi aí. Um motorista. Então a taxa estava errada. Aí acho melhor se desculpar do que, né? Erramos, né? A Globo toda hora faz isso, erramos. No final do telejornal e tal. É normal, pode acontecer. Agora, fake news também é um pouco forte, né? Mas a tarja estava errada. A tarja era fake, né? Exatamente, então tem que ter esse cuidado, né? Motoristas no plural, tá errado, isso aí é fake. Só que o diretor da NTT veio a público dizer que... Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. Então, até a tarja estava certa, né? Mas o mais incrível foi ver esse mesmo UOL voltar e fazer a seguinte matéria. O que se sabe sobre caminhões multados com doações para o Rio Grande do Sul? Aí eles fazem a pergunta, né? Caminhões com doações estão sendo multados no Rio Grande do Sul? E respondem que sim, houve casos pontuais, só que as multas vão ser anuladas. Então que fique claro, não era fake news. Na sequência, a matéria diz que, apesar disso, os caminhões não foram parados por nota fiscal, mas por excesso de peso. Só que eis a parte que eu quero chegar. O UOL esclarece de onde surgiu essa fake news e aí posta o seguinte... Abre aspas. Ao UOL, o dono do perfil que divulgou a desinformação, o agricultor Antônio Luiz Faria, disse que ele, seu pai e outros empresários que fazem parte do Rotary Club de São José do Rio Preto organizaram as doações e ficaram sabendo do primeiro bloqueio pelos motoristas via grupo de WhatsApp. Foram liberados após 6 horas e depois do contato da diretoria do Rotary Club com o governo do Rio Grande do Sul. Disse. Em novo post, ele mesmo disse que os caminhões foram liberados após acertada a organização que receberia os donativos. Fecha aspas. Ou seja, segundo a própria matéria relata, após ficar parado por 6 horas e só serem liberados após o contato da diretoria do Rotary com o governo do Rio Grande do Sul, eles puderam seguir viagens plenos e felizes. E você aí falando que tinha caminhão sendo parado, foi só um descanso obrigatório de 6 horas. Fascista. E essa situação toda envolvendo o SBT trouxe à tona o que eles realmente querem que aconteça, o que eles esperam que aconteça. Vinícius Bettiol é um perfil de extrema esquerda muito atuante no Twitter que postou o seguinte: a filha do Silvio Santos é casada com o ex-ministro do Bolsonaro. Agora o SBT espalha essa fake news no meio de um momento de calamidade. Se confirmada a intenção política, tem que perder a concessão pública. Pois é, né? Assim, esperar um carro passar. Nada autoritário. Nada. Nessa mesma pegada do Vinícius Bettiol vem Ricardo Capelli, o interventor lá do 8 de janeiro. Depois de um dia de trabalho, chego em casa e descubro que a Jovem Pan, que montou uma fake news com a minha foto dando a entender que eu era o diretor do presídio de Mossoró, está me processando por danos morais. Vamos ao STF. Talvez dessa vez ela seja fechada.
para o bem do Brasil. Ou seja, a Jovem Pan acionou o cara judicialmente e ele tá respondendo que eu vou levar pro STF, quem sabe vocês não sejam fechados. Deu pra entender o nível que a coisa tá? Bicho, o que a gente tá vivendo é a distopia real. Distopia, o oposto de uma utopia, que é algo lindo. Eu poderia citar o livro 1984 para contar que foi profética a criação de um Ministério da Verdade, onde só o que esse ministério ditava como verdadeiro poderia ser dito ou publicado. Como nessa matéria do G1, onde das prioridades do governo nesse momento de catástrofe é criar a sala de situação contra fake news e acionar as plataformas. Eu poderia citar a Revolução Russa, que tem vídeo especial para quem não sabe o que aconteceu lá na minha plataforma. Fica a dica. Onde a mídia foi cooptada e usada pela ditadura para que apenas as mensagens pró-governo fossem disseminadas. Mas para mostrar o que está rolando na frente de todo mundo, sob os olhares de todas as pessoas, eu vou citar a Rede Lula. Preste atenção no que foi dito nessa sexta-feira na Rede Lula. Primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Então, o que essa moça está dizendo é que nós queremos embutir na cabeça das pessoas com vídeos descontextualizados que civil salva civil. Para começar a rebater a Daniela, eu vou mostrar um vídeo. Para o que você está fazendo e assista. Esse vídeo é para fazer justiça ao povo. Para continuar rebatendo a Daniela, eu vou mostrar mais do que um vídeo, eu vou mostrar uma matéria. O gaúcho de 59 anos que resgatou 300 pessoas de caiaque sem saber nadar. Não posso me deprimir diante da tragédia. Para rebater a Daniela, eu trago as palavras de uma enfermeira, mulher, negra. É o povo que está salvando o povo. A água subiu muito rápido, estou só com a roupa do corpo. Vem cá.
Quando você deixa de fazer jornalismo para replicar as notas do governo como se fossem verdades absolutas, temos o direito de questionar se você deixou de ser jornalista para ser comunicação do governo? Nós podemos nos questionar isso sem sermos processados pelo Estado? Pela justiça? Eu acho que não, porque além das pessoas que emitiram opiniões na internet foram acionadas pela Secretaria de Comunicação e o pedido de investigação aceito pelo Ministério da Justiça, agora o Paulo Pimenta, ministro de Estado, pede que a Polícia Federal investigue médicos que, na avaliação do Estado, estariam espalhando fake news na tragédia. A sensação que eu tenho é que o governo quer controlar toda a informação negativa contra o Estado. Mas deve ser só uma impressão. Mas se é só uma impressão aqui, hipoteticamente, pensando, por que o governo faria isso? Conversando contigo e com o Teco, nós chegamos à conclusão que o sentimento de ineficiência do Estado pode gerar nas pessoas o questionamento do por que um Estado tão grande se na hora que eu preciso ele é ineficiente? O governo Lula é o governo do Estado máximo, o anti-privatização. E essa percepção aumenta quando vemos a correria do governo em parceria com a mídia para calar e até intimidar judicialmente as vozes dissidentes. A verdade é o Estado. Vem do Estado. Eu ainda não tinha visto o executivo, sabe, o governo, presidência da República, juntamente com seus ministros, agirem de forma tão direta em cima da regulação da internet. Esse tema, essa tragédia no Rio Grande do Sul, bateu forte no governo, mas não apenas no governo. O Rio Grande do Sul impactou de forma fulminante a população. Foi o evento que mais envolveu o povo desde o início do desgoverno. E isso eu posso provar. Desde que o governo Lula começou, essas são as 4 notícias mais comentadas, até que surge a tragédia do Rio Grande do Sul, que do dia 25 de abril a 9 de maio gerou média dimensões dias até mais baixo, 260 mil, mas que alcança em média por dia mais gente, 21 milhões de pessoas. Ou seja, as pessoas estão atentas, estão falando sobre esse assunto. Estão observando a conduta dos governantes. Exatamente. Se esse é o evento que mais atrai a atenção do povo e nós temos o povo reclamando da atuação do governo, logo temos mais pessoas recebendo a informação de que o Estado, mais uma vez, na minha percepção e na de muita gente, falhou. E isso para o governo é péssimo. E a Rede Lula sabe disso. Essa é uma nova fase. Por que essa fase é importante? Porque agora, Natuza, é quando a gente pode ter o destino dos governos decidido. Interessante isso. Comoções como essa marcam a história, são eventos raros, mas marcam a história política de vários governos. Vou citar um exemplo. A primeira-ministra Thatcher na Inglaterra. Nos 2 primeiros anos, popularidade baixa, a Guerra das Malvinas salva Thatcher, que governa a Inglaterra por mais 8 anos. Mais recentemente, presidente Trump, presidente Bolsonaro, as pesquisas mostraram, com uma rejeição grande acumulada durante a pandemia, tem dificuldade na sua reeleição. Você citou Katrina no começo da sua fala. Em 2005, Bush começa uma descendência ali. Então, este é o momento, essa é a grande oportunidade. Reeleição na esteira do 2001, né? Exatamente. Do 11 de setembro. Ele usa o 11 de setembro como alavanca, né? O Katrina faz o efeito inverso. Então, este é o momento, dada a comoção, dada a gravidade, que as pessoas reconhecem, esse é exatamente o momento que os governos vão ter que decidir para que lado eles vão. Se eles serão o Bush ou Trump e Bolsonaro, que terão o Bush do Katrina ou o Bush do 11 de setembro, né, ou se vão usar essas oportunidades para mostrar serviço. E aí é curioso, só para fazer um comentário, eu estava pensando nesse assunto, o slogan do governo é união e reconstrução. É exatamente o que o governo tem que fazer agora, tentar unir o Brasil e reconstruir o Rio Grande do Sul. Bom que o cara da Quest já tá lá com a ideia de marqueteiro, né? Vamos usar o próprio slogan do governo, isso é bom, hein? E olha só, eles estão preocupados com a tragédia do Rio Grande do Sul porque eles não estão nem lembrando mais da maior epidemia de dengue da história. Mas agora, aparentemente, isso é só um detalhe. Portanto, tendo tudo o que foi dito em mente, bora montar um gabinete para rastrear essas mensagens que comprometem a credibilidade do governo. E de quebra, através de judicializações absurdas, a gente intimida novas postagens. Vai que as pessoas sintam medo de se manifestar.
Exatamente como disse a pesquisa do início da semana, que mostrava que mais de 60% da população já tinha medo de expor o que pensava nas redes sociais. Galera, eu não tô fazendo esse vídeo para medir a força do povo versus a força do Estado, que nos obriga a pagar imposto até na balinha de 5 centavos, portanto é mais que dever, é obrigação do Estado resolver isso. Eu tô fazendo esse vídeo para fazer justiça ao povo, que se uniu de uma forma que eu não tinha visto antes em todos os lugares no Brasil inteiro. O povo brasileiro é bom e está sim salvando seus irmãos de pátria. E isso é um fato, por mais que desagrade a alguns. Outro fato é a insatisfação desse mesmo povo com a Rede Globo, que eu apelidei de Rede Lully porque se comporta, ao meu ver, como uma extensão da Secretaria de Comunicação. E tá todo mundo vendo. E assim, eu juro, essa constatação eu não tirei das vozes da minha cabeça. Eu tirei de matérias de jornais que me contam. Repórter da Globo é hostilizado ao vivo. Desserviço. Mentira da mídia. Isso porque essa imprensa adotou o lema de que o povo mente e as notas do governo devem ser respeitadas como verdade absoluta. O povo que tá lá, com água até o pescoço, acho que aparentemente discorda. Após o show da Madonna, que não doou 10 milhões ao Rio Grande do Sul, as atenções da emissora de repente se voltaram para a tragédia que já acontecia há dias. Socorrista grita Globo lixo e fora Lully durante entrevista à CNN. E temendo essas manifestações do povo, a Rede Lully contratou seguranças para blindar jornalistas no Rio Grande do Sul. E isso porque manifestações contra o Bonner rodaram toda a internet, em todo o grupo de WhatsApp, nos grupos de Telegram. Pegou muito mal. Mas não por muito tempo, já que a Quest, que agora tem uma participação fixa na Rede Lully, apareceu para contrariar o que as últimas pesquisas diziam, que o Lully perdia eleitores, inclusive em seus redutos eleitorais. E o fato dele ter levado 1.600 pessoas para o evento do 1º de maio deixava isso muito evidente. Logo, uma pesquisa anunciando uma mudança de cenário cairia muito bem, né? Então, por que não? Boa noite para você, bem-vindo aqui no J10, boa noite a todos. Antes de falar dos números da pesquisa, eu quero destacar que o trabalho de pesquisa de opinião pública muitas vezes exige um certo heroísmo dos pesquisadores que vão a campo. E foi isso que aconteceu nessa rodada. Eu tive a curiosidade de perguntar para o Felipe Nunes, o diretor da Quest, como foi fazer a pesquisa no período de chuvas intensas, no Rio Grande do Sul, especificamente. E ele me disse que foi muito difícil, teve problemas de logística, tiveram que alugar barcos, mas conseguiram manter a representatividade das entrevistas no Rio Grande do Sul, que compõem o total da região sul. Vocês ouviram, né? Ato de heroísmo do povo da Quest que saiu em barco para perguntar para as pessoas do Sul, em meio à tragédia, o que elas estavam achando do governo. E o resultado? Bom, finja surpresa. Governo Lully vive melhor momento no ano e equipe espera alta na aprovação do presidente. Galera, dia 7 a CNT divulgou uma pesquisa mostrando a queda de mais 4 pontos do Lully, além do aumento da desaprovação. E aí, 3 dias depois, tá tudo lindo, todo mundo ama o Lully, o Sul, então, nus! E eu dizer que isso não faz o menor sentido pra mim me torna uma criminosa? Às vezes é porque a galera curtiu o Paulo Pimenta dizer que o cavalo caramelo era o símbolo da resistência em meio a toda essa tragédia. Mas isso só rolou porque a Esbanja e o Chilique Neto meio que estavam encabeçando o resgate do animal, que graças a Deus foi resgatado pelos profissionais de São Paulo e tá super bem, caso queiram saber. Bom, eu particularmente nem gosto do Pedro Scooby, mas ele resgatou um recém-nascido e uma criança com necessidades especiais em cenas que pra mim foram muito marcantes, até porque domingo é Dia das Mães e nada mais importante para uma mãe do que ver o seu filho em segurança. Mexeu muito comigo. Mas aí era civil ajudando, né? Parece que não dá muito ibope pro governo. Ou pode ser que apenas eu e o governo temos jeitos diferentes de enxergar prioridades, né? Cavalo, criança, vai saber. Tudo bem, Paulo Pimenta, que o símbolo seja um cavalo. O que importa pra mim é que as crianças estão bem. E você sabe o que o Lully estava dizendo por aí enquanto a aprovação dele estava subindo? Estava dizendo que máquina de lavar roupa é muito importante para as mulheres. Não para as pessoas, para as mulheres.
E eu super concordei, mas eu estranhei o silêncio das feministas. Foi ensurdecedor. Isso foi bobagem, só que isso aqui foi pesado. Mas quando eu entrego a chave para uma pessoa, aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5, ela tem 27 anos de idade. 27. Então eu falei, é preciso você se cuidar. Porque na hora que o filho nasce, é preciso saber como é que a gente vai cuidar. E nem sempre o Estado cuida. Nem sempre a religião cuida. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Só imagina se é o Bolsonaro dizendo para uma mulher na frente de todo mundo que ela é pobre, tem 27 anos, que ela tem 5 filhos e deveria fechar a porteira, porque o Estado pode ser que não dê conta. Só que não para por aí. O Rafael Gloves, do Twitter, relembrou uma fala do Olavo de Carvalho que pode retratar muito bem a próxima cena. Deixa eu abrir aspas para o professor. Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para doença mental pura e simples e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Fecha aspas. Agora você assiste essa cena aí que eu já volto para comentar. Prende a respiração e vai. É uma falta de respeito do prefeito não estar aqui agora na inauguração. Agradecendo ao governador Jerônimo de ter feito o hospital aqui. Agradecendo ao Lula pela universidade aqui. Ele tinha que ter vergonha e estar sentado aqui agradecendo, porque o que nós estamos fazendo aqui. O que eu interpretei disso foi a fala de um ególatra, de uma pessoa que se sente imperador de alguma coisa, onde as pessoas têm que estar lá no seu entorno para agradecê-lo por ser tão bom ao fazer o que foi eleito para fazer. Mas calma, o Lula ainda precisa expor a situação dele como uma pessoa muito privilegiada versus o povo e o pouco recurso que eles têm acesso. É de deixar embasbacado. Vai numa UBS e é atendida. E aí você volta para casa com uma receita, sabe? E você precisa procurar um oftalmologista, você precisa procurar um oncologista, você precisa procurar um ortopedista. E essas pessoas não existem. A gente fica com o pedido e essas pessoas não nos atendem. Eu tenho oncologista, eu tenho ortopedista, eu tenho qualquer coisa que eu quiser, porque eu morei numa casa de 33 metros quadrados, com mulher, sogra, 6 filhos e 2 cachorros. Hoje eu moro no palácio, porque vocês me colocaram lá. Aqui, eu não entendi o porquê dos aplausos. Sério, eu não entendi. O cara tá falando que tem acesso médico que o povo não tem. Que ele mora num palácio. Assim, do nada. Por quê? E aí o povo, você tem tudo que a gente não tem e ainda mora num palácio. Arrasou! Foi pra isso que eu fiz o L. Sério, eu não entendo. Mas esse surto todo só mostrou o que o Olavo disse. Em outras palavras, seria o rei está nu. Apesar de na Rede Lully vestirem ele com terno. E para encerrar esse vídeo sendo justa, o Lula anunciou 50 bilhões em ajuda para o Rio Grande do Sul. E eu disse que eu seria justa, né? Então eu vou deixar o governador do Rio Grande do Sul explicar o que são esses 50 bilhões. Apenas ouça. Mencionar que acho que são gestos importantes do governo do presidente Lula, mas esses 50 bilhões, para ninguém se confundir, não vem pro governo do estado. Não? Esse é um recurso anunciado aí que envolve financiamento às empresas que foram atingidas, então pelo menos 30 bilhões desses 50 aí, na verdade, são operações de crédito, né? São empréstimos que as empresas vão fazer para poder fazer não é dado, dos espaços. Não é para o governo e não é dado nesse caso, né? Tem ali antecipação de Bolsa Família, antecipação de pagamento de restituição do imposto de renda, dinheiro que já é, portanto, das pessoas que o governo está antecipando. Só não estou aqui diminuindo a importância, mas só para calibrar as expectativas, porque alguém pode ver isso e achar que é um dinheiro que está vindo na conta do governo para poder fazer reconstrução, e até agora isso ainda não foi ajustado com o governo federal. E que fique claro, quem disse isso foi o governador do Rio Grande do Sul.
não eu. Para finalizar, uma semana após a tragédia, um ministro dos Direitos Humanos apareceu com um colete deixando claro que ele é ministro. Afinal, pegou mal as redes cobrando a presença dos ministros de Estado na tragédia, né? Então toma um coletinho com a identificação. Uma semana depois, tá lá, ministro. Mas a julgar pelos poucos microfones, a galera não tá mais interessada no que ele tem a dizer. O Whindersson e Chilique Neto também brigaram no Twitter. Minha interpretação e apenas minha? Chilique Neto sempre foi uma pessoa conhecida por tentar transformar todos os assuntos sobre si mesmo. O Whindersson sempre participou de doações e arrecadações em todos os cenários de tragédia. Todo mundo sabe disso. Só que o Whindersson estopou com o governo. Chilique mandou ele parar de usar orégano e ler um maldito livro. O Whindersson respondeu que leria o livro infantil do Chilique Neto, aquele que foi retirado de circulação por conter conteúdos não indicados para crianças. E nessa hora eu queria ver a cara do Chilique Neto, porque foi um vral muito intenso e que ninguém estava esperando. A treta acabou com o Chilique dizendo que o Whindersson estava agindo igual um bolsonarista por levantar vexames do passado. O Whindersson respondeu que ele levantou o passado dele primeiro e assim... Fim. Mas é sério, estão chamando o Whindersson de bolsonarista e de misógino lá no Twitter. Isso porque ele teve a audácia de apontar o dedo para o governo. E em tempos de milícia digital, criada pelo PT, como bem escreveu Reinaldo Azevedo, o resultado do Whindersson é um cancelamento. Mas vem cá, eu nem acho que ele tá ligando para isso. Sério, eu acho que ele não tá ligando. E para terminar esse vídeo, em homenagem aos heróis que estão no Rio Grande do Sul, pelas palavras de Roberto Cabrini, porque eu não posso usar as minhas, senão, sabe, a AGU, Ministério da Justiça e a SECOM podem querer me prender. O que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? Mas o Lula melhorou a sua avaliação lá no Sul? Confia. Civis e voluntários, vocês são heróis e o povo reconhece isso. Obrigada, muito obrigada por tudo e por tanto. E galera, Dia das Mães chegando, e se a sua mãe curte meu trabalho, você pode me ajudar e dar de presente para ela a assinatura da digitalizei.app, onde ela vai ter acesso a conteúdos exclusivos com 2 meses de desconto no valor da assinatura anual, que custa 10 bonoros por mês. Assim você financia o meu trabalho, meus advogados e me ajuda nessa trincheira pesada que estamos vivendo. Mas eu só sei que nós vamos sair vitoriosos. O mal por si só se destrói e até lá vence quem durar mais tempo de pé. E nós estamos de pé. E assim permaneceremos. Portanto, se você quiser e puder, claro, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já muito obrigada. E feliz Dia das Mães para todas que sempre, em algum momento de suas vidas, irão dizer: você não é todo mundo. Te amo, mãe. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês estão acreditando nessa recuperação do Lully by Quest? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.